Oi, gente! Dando a continuidade da nossa programação de fábulas, hoje nós vamos ouvir uma muito interessante. Chama-se O Peixinho Dourado. É uma história que vocês vão ver que o tema dela é assim: você sair do seu lugar estável, onde você nasceu e viveu a vida inteira, e aquela nostalgia que bate da procura, da aventura, de conhecer coisas que não conhecemos, viver lugares que não vimos e não vivemos, e que no fim disso tudo, o grande sentido é a volta para a nossa origem. Ou seja, quando nós tomamos consciência do nosso papel na Terra e a gente tem consciência da nossa nobreza, nossa alma vem de cima do cosmos, a gente sente saudade desse lugar maior, da abrangência maior, do real valor da vida e do milagre da vida. Então, nessa história do Peixinho Dourado, vocês vão ver como esse tema se desenvolve e que serve para peixes e homens. Vamos lá. O Peixinho Dourado. O riacho corria tranquilo lá no alto da montanha. Era quase que um fiozinho d'água deslizando e brincando entre as pedras do leito do rio como um filhote de serpente. Sinuoso e fluídico, ele subia, descia, fazia curvas, formava rodamuinhos, se alargava, se estreitava, sempre conduzindo a água a algum ponto adiante. Descendo a montanha, ele foi engrossando e deixou de ser riacho. Já podia ser chamado de rio. Pulando sobre as pedras maiores agora, ele se jogava em busca do mar. Transformado em corredeira mais adiante, andava rápido sobre o leito, como se estivesse com pressa de chegar. Despencando em forma de cachoeira, ele agora era pura força e poder, para depois correr tranquilo novamente em direção ao oceano. Nesse rio habitava um peixinho dourado, muito brincalhão e inquieto, que não parava um minuto no mesmo lugar. Ele já havia subido e descido o rio e tinha muitas histórias para contar. Falava dos pescadores, dos meninos que se banhavam do rio e na vontade que ele tinha de chegar ao oceano e conhecer o mar. Embora o rio dissesse a ele que o seu lugar era nas montanhas, sua curiosidade crescia dia a dia em relação ao mar. Ficava pensando como seria aquela imensidão de água, sem margens e que se perdia de vista, habitada por peixes gigantescos e desconhecidos e cuja água era salgada e não servia para beber. Como seria o mar? E aquele anseio dentro dele crescia dia a dia. Já não achava graça na brincadeira dos companheiros e conhecia todas as pedras, todas as tocas, todos os cantinhos daquele lugar. Não havia aventura, era um lugar sem aventura, previsível. É bem verdade que ali também havia perigos e sobressaltos, quando os ursos da floresta resolviam pescar e ficavam com suas garras de unhas pontiagudas catucando o leito do rio para ver se apanhavam algum peixe para o almoço. Havia os gatos do mato, os homens pescadores e uma série de outras ameaças. Porém, no distante oceano, dizia o velho rio, o perigo seria bem maior, pois tudo era desconhecido. Para ele, rio, não havia problema, pois de uma forma ou de outra, ele sempre chegava ao mar. Era parte do seu destino. Quanto ao peixinho dourado, não. Ele era um peixe de água doce e assim devia permanecer. Não tinha nada que ir para o mar. Mas o peixinho dourado continuava sonhando sem parar. E um dia, apesar de todas as recomendações do velho rio, decidiu que iria viver a grande aventura de encontrar o mar. E assim lá foi ele, descendo as corredeiras, descansando nos remansos, cruzando as planícies, sempre seguindo o traçado que o velho rio fizera para ele, mostrando o seu rumo.
Durante a noite, ele botava a cabeça fora d'água e olhava a imensidão do céu estrelado lá em cima e pensava: quantas estrelas, como tudo é grande. Será que esse céu vai até o mar? Será que um peixe pode voar? Realmente, ele era um peixinho diferente. Não se contentava com os plânctons e insetos que o rio lhe oferecia como alimento, nem com a segurança das tocas conhecidas. Aquele peixinho teria a grande aventura do desconhecido que estava por vir. Era a excitação da proximidade do oceano que ele tanto buscava. Estava com mais fome naquela noite, estava excitado. Sua jornada estava chegando ao fim. O velho rio estava bem próximo do mar. Em breve desembocaria e se diluiria na imensidão do oceano, cumprindo o seu papel de rio. Naquele trecho do percurso, o rio se estreitava e as margens quase se tocavam. Havia muitas garças brancas brincando e caçando seu alimento com bicos pontiagudos. Uma delas, por pouco, teve como almoço o nosso herói. Ele chegou a suar frio quando se desviou rapidamente do bico certeiro da garça. Mais adiante, quase foi engolido por um peixe enorme que nunca tinha visto e que o perseguiu por um bom tempo. Safou-se porque conseguiu se esconder entre um tufo de plantas aquáticas entrelaçadas que não permitiram a entrada do peixão. Seu corpinho todo tremia e ele arfava de medo. Durante algum tempo, ficou quietinho no meio das plantas, até que seu perseguidor foi embora em busca de outra presa. Havia um cheiro diferente no ar. Ele sentiu quando botou a cabeça fora d'água. Era a maresia. Estava bem próximo do seu objetivo. Depois da curva do caminho, realizaria o seu grande sonho, o oceano. E lá estava ele, desembocando no mar, junto com o velho rio. Meu Deus, como é grande! Que imensidão! Que gosto estranho tem essa água! Que coisa diferente! Tão diferente de tudo que há no meu rio e nas montanhas. Mas que alegria! Ele estava no mar, nadava rapidamente de um lado para o outro, numa dança frenética em direção ao oceano. Não cabia em si de contentamento. Um cardume de peixe-porco passou por ele, nadando alegremente com os filhotes seguindo a mãe, numa coreografia perfeita. Ele estava encantado. Com os cavalos marinhos nem se fala. Que coisa! E os camarões, que diferentes que são! O peixinho dourado estava extasiado com tantas formas de vida, com tanta cor e ritmo. Um polvo se aproximou lentamente, com seu movimento ondulante, e o peixinho pressentiu o perigo. Disparou em direção a uma gruta, na qual um bicho muito engraçado e estranho, cheio de espinhos, acabara de entrar. Era um ouriço do mar, que também estava se escondendo do polvo. O peixinho dourado estava um pouco tonto, enjoado, não estava acostumado com tanto sal. O ouriço, encolhido no fundo da gruta, o observava em silêncio. Depois de algum tempo, parecia que a saída estava livre. O polvo havia ido embora. Nosso amiguinho botou a cabeça para fora d'água e viu que já era noite. Lá também havia um céu estrelado. E, de repente, ele sentiu saudade da sua montanha. Saudade da segurança de suas tocas, seus amigos e até do velho urso que, já meio cego, nunca conseguia agarrá-lo com sua pata de unhas quebradas. Já havia visto o mar e tanto sal o havia deixado um pouco enjoado. Ele agora queria voltar. Lentamente, saindo da toca junto com o ouriço, tomaram direções diferentes. Ele, peixinho dourado, começou a longa viagem de volta, em direção à sua origem.
assim com os peixes, assim com os homens, cada um no seu lugar, com direito a sonhar, caminhar e voltar, sempre em direção ao imenso oceano do amor, do cosmos, da nossa origem. Então, meus queridos, como vocês viram, essa nostalgia da origem, eu já tive vários alunos no núcleo que me falavam dessa nostalgia, que eles não sabiam explicar, que eles tinham saudade de um lugar que eles não conheciam, que não sabiam nem onde era, mas que sentiam uma saudade desse lugar. Então, essa saudade, gente, é a nossa alma, a nossa espiritualidade, nos dando um aceno de que não é tudo que está aqui a nossa mão, não. O lado melhor, o lado maior está acima de nós. E Ele é que nos dá essa saudade da nossa origem. Então agora eu vou ler para vocês um poema que eu fiz há muito tempo. Ah, meu Deus, eu agora tenho que achar o poema. Ô, meu querido produtor, você tem que ter paciência comigo, porque eu escrevo tanta coisa que aí na hora que você quer achar, você não consegue. E como eu rio de tudo que acontece comigo, porque eu sou uma gaiata, eu sou chapliniana, e eu rio de tudo. Até nas minhas horas difíceis eu começo a rir de mim mesma. Porque na realidade, a gente, sabe, às vezes se enrola, querendo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu já melhorei muito isso em mim, que eu era muito mais. Então, vocês vão ter paciência um pouquinho, eu vou aqui achar. Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui num negócio maravilhoso também, de Chuang Tze, que era um filósofo maravilhoso que eu adorava. Ele era ácido, ele era muito inteligente, então ele brincava muito com a verdade. E naquela época havia uma opressão de política também, igualzinho aqui agora, isso há 6.000 anos atrás, hein, gente? Já era assim. E ele, como ele não podia dizer diretamente o que ele tinha que dizer da oposição que ele fazia, a política, né, reinante na época, ele fazia poemas como o pessoal nosso da Bossa Nova, Chico e tantos outros, faziam músicas contra a oposição da nossa ditadura aqui, igualzinho. A história se repete, com outras nuances e outras cores, mas a verdade é essa. Então, Chuang Tze dizia assim, ele era fantástico nos assertivos dele, né? Tudo que ele dizia tinha um cunho de verdade e um cunho de profundidade também, e ao mesmo tempo de leveza. Esse do Tao Te Ching também é muito bom, porque de Lao Tse é muito simples e significa a água, como é um ícone dentro do taoísmo, porque a água, ela, além de ter 3 formas, né, ela se adapta a qualquer situação, a qualquer uma. Ela vive todas as situações, da tormenta, da calma, da tranquilidade, da impossibilidade e da realização. O bem supremo é como a água. A água a tudo beneficia e não rivaliza com nada. Ela se aloja nos baixos desenhados pelos humanos e ela está muito próxima do tal, porque ela não oferece resistência. Ela se adapta a todas as situações e a todos. Tao Te Ching Lao Tse. Então, gente, essa qualidade de adaptação também, que eu acho fantástica e que é muito taoísta, porque todos esses símbolos da natureza que nos oferece o Tao como exemplo, que é a grande mãe, a grande mestra da natureza, vocês vejam a simbologia da água. Ela tem 3 estágios perfeitos. Ela é vaporosa, ela é fluídica e ela é dura quando é uma pedra de gelo. Quando ela é fluídica, eu a comparo muito aos casais apaixonados. Um homem apaixonado, uma mulher apaixonada, eles não andam, eles levitam. Eles estão sempre naquele êxtase, naquela leveza do amor, do sentir, da descoberta do amor. Ali naquele momento, eles são puro vapor. Quando ele amanhece com o ovo virado, como se diz na gíria popular, ele é duro como um bloco de gelo. Ou porque perdeu a aposta, ou porque não ganhou o que ele queria, ou porque não realizou o trabalho da contendo, ou porque foi chamado a atenção. Ele dorme e acorda, pronto para a guerra. Então não adianta o papo da mulher, o papo dos filhos, não adianta nada. Ele é um bloco de gelo. E a água é assim.
E quando existem as grandes dificuldades, o homem fluídico, o homem que caminha pelo caminho do meio, que sabe distinguir o yin do yang, o claro do escuro, possível do impossível no momento, mas possível de ser alcançado, esse homem é um homem fluídico nesse momento. Então, esses 3 estágios da água se adaptam totalmente à nossa realidade moral. É só nos observarmos e nós saberemos quando somos vaporosos, como somos fluídicos e como somos duros como blocos de gelo. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Vivam suas aventuras, vão em direção de suas buscas, mas não se esqueçam, a sua origem é cósmica, é muito maior do que isso tudo que está aqui à nossa volta. E aí, produtor, terminou o nosso tempo? Beijo grande para vocês todos, queridos. Lutem pela felicidade de vocês, lutem pela alegria de vocês. É um direito que vocês têm. Paz, luz e amor para todos vocês e até um próximo encontro.